Boa noite, gente. Bem-vindos ao canal Falando Sobre. Sou Fabiana Castelo Branco e hoje a gente vai discutir sobre formação do Estado brasileiro, tá certo? Dando continuidade ao exercício da aula anterior, tá bom? E aí a gente vai começar discutindo primeiramente sobre a diferença entre monarquia, aristocracia e democracia, tá bom? Segundo Aristóteles, lá, filósofo grego, né, que foi aluno de Platão, e Platão foi aluno de Sócrates, né? Ele disse que o comportamento político pode ser organizado em três formas principais, né? A monarquia, a aristocracia e a democracia. O que seria a monarquia? O governo de um só, onde o poder se encontra na mão de um só indivíduo, né? O poder absoluto. A aristocracia, o governo está na mão dos melhores e também de poucos, enquanto a democracia, o governo está na mão de muitos. Ou podemos dizer ainda melhor sobre a democracia, né? A democracia é um regime político em que todos os cidadãos elegíveis participam igualmente. Ou seja, todos os cidadãos eles podem se candidatar e eles podem votar e o voto vale a mesma coisa, tá bom? E aí, como é que a democracia participa, né? Vocês podem participar diretamente ou através de quê? De representantes eleitos, né? Que não é o caso da nossa República Brasileira, né? Então, a gente pode participar de que forma? Tanto na proposta, no desenvolvimento, como também na criação de leis, tá certo? Essas formas, no entanto, que estão aí em cima, monarquia, aristocracia e democracia, também estão sujeitas à degradação por interesses privados e pessoais dos homens, sofrendo alterações no seu foco de governo e se desviando na busca pelo bem comum, tá bom? Como assim? Né? Ou seja, esses governos, se eles não seguirem a ética, né, que seria a forma ideal, eles vão chegar à sua forma degeneralizada, né? Ou seja, um governo monárquico, se ele não for vivido, né, da forma ideal, ele pode terminar numa tirania, né? A aristocracia numa oligarquia e a democracia numa oclocracia, tá certo? Então, isso pode ocorrer segundo lá o Aristóteles, tá bem? E aí a gente começa a discutir qual a diferença entre parlamentarismo e presidencialismo. Né? O parlamentarismo, assim como o presidencialismo, ambos, né? Existe a interdependência, tá bom? Ou desculpem, né? No parlamentarismo existe a interdependência entre os poderes executivo e legislativo. Quanto já o presidencialismo existe a dependência entre os poderes executivo e legislativo. Como assim? Vamos discutir primeiramente o parlamentarismo, né? No parlamentarismo, em primeiro lugar, o gabinete do governo reflete a maioria parlamentar. Segundo, se o partido a que pertence o primeiro-ministro conseguir manter a maioria do parlamento, ele permanece no cargo. Se não, caso contrário, o partido com maior número de cadeiras ganha o direito de chefia no governo. Tá certo? E um novo primeiro-ministro deve ser escolhido. Ou seja, nos Estados Unidos é um parlamento, tá bom? Lá existem os democratas e os republicanos. Lá o primeiro-ministro vai ser quem? Vai ser um dos representantes, tá bom? Escolhido por essa cadeira, tá bom? No caso lá, o presidente também, ele não tem, o Donald Trump, ele não tem total poder, né? É tanto quando ele quis construir lá o muro entre os Estados Unidos e o México, o parlamento foi contra, ele não pôde, né? Ele não pode sancionar leis ou vetar, tá bom? Já o presidencialismo, existe a independência entre os poderes executivo e legislativo. O presidente aqui é escolhido pelo povo, né, através de um voto direto aqui no Brasil, né, um exemplo, não respondendo perante o poder legislativo, né, por isso que muitas vezes quando o pessoal é presidente, eles não respondem criminalmente por algumas coisas, né, por um período determinado, ou seja, no período que ele está no poder. Ao fim do qual o povo novamente é chamado para escolher um novo governante. Porém, no nosso presidencialismo, né, o presidente ele tem o poder o quê? De criar certas demandas, né, certas emendas constitucionais que possam ser colocadas em vigor, e ele também pode vetar leis criadas pelo nosso Senado, tá bom? Essa é a maior diferença entre parlamentarismo e presidencialismo. E aí a gente entra, quais as tipologias básicas do partido político, tá bem? Existem três tipos de tipologia de partido político: monopartidário,
onde o poder é concentrado na mão de um só partido, né? Um exemplo disso, o Partido Comunista Chinês, tá bom? Bipartidário, quando apenas dois partidos, né, existem, né, e ocorre a hegemonia desses dois partidos somente pelas disputas eleitorais, o exemplo dos Estados Unidos, também a Inglaterra, né? Nos Estados Unidos a gente vê isso claro entre os republicanos e os democratas, tá certo? E o multipartidário, né? Que é quando vários partidos políticos eles disputam as esferas governamentais, como ocorreu e vem ocorrendo no Brasil depois da redemocratização, tá certo? Apesar que se a gente fosse ver de forma crítica, a gente pode dizer ainda que o nosso país, de certa forma, ele é um pouco ainda muito bipartidário, né? Porque a gente vê muito o que quem está no poder ocasião, quem é contra, apesar que isso mudava, mas a questão de poderes ainda ficou muito a torno do PT e do PMDB, tá certo? Outros partidos ainda nem tanto, tá certo? Apesar que isso está se alterando com o passar do tempo, tá bom? E aí a gente entra na composição do conceito de Estado moderno, né? O que é Estado moderno ou Estado-nação? É um modo de organização de poder que surgiu na Europa como meio de superação ao regime feudal, tá certo? Esse ornamento político se difundiu e assumiu várias configurações ao longo do século, né? E a gente já viu essas configurações, né? Que é absolutista, neoliberal, liberal, Estado de bem-estar social, etc. E uma coisa interessante é que o Estado moderno ele possui 5 características básicas, né? Que são realmente utilizadas em todo Estado-nação. A ideia de povo, a ideia de território, de governo, de finalidade e de soberania, tá bom? E aí eu deixei 2 vídeos, né, bem legais que vocês podem assistir, são séries, né? Tá disponível na Netflix, né? Uma fala sobre o governo absolutista, né, na época que o Luís XIV era rei da França, tá bom? Versailles. E o outro é o House of Cards, tá certo? Maravilhoso, fala da política atual, dessa política neoliberal, tá bem? Que fala do presidente Van Wanderhout, tá certo? Wanderhout, se eu não me engano, não é Van Wanderhout, é Wanderhout, tá bom? E aí, dando continuidade, a gente entra em Estado plurinacional. O que é Estado plurinacional? É aquele que diferencia a nacionalidade política conferida a todos os cidadãos. E a nacionalidade étnica, que deriva do grupo histórico e cultural do qual vem provendo o indivíduo, ou seja, quando há elementos comuns que criam a noção de pertencimento entre os indivíduos, os quais adquirem um sentimento nacional genuíno e passam a identificar como um povo único. Um exemplo disso é a Bolívia e o Equador, tá certo? Eles têm sentimentos únicos, ou seja, aí criaram um sentimento nacional genuíno. Então eles começam eles não dividem mais, eu sou boliviano, eu sou do Equador. Eles começam a se ver como uma nação só. Isso é o que a gente chama de Estado plurinacional, tá bom? Agora, mais uma questão, né? O que é patrimonialismo? Patrimonialismo é o modelo tradicional de dominação cujas bases estão na manutenção dos vínculos entre as esferas públicas e privadas, viabilizando a manutenção do privilégio das elites em relação às esferas. É por isso que a gente diz assim, mas o sistema não é público, porque o privado é beneficiado. Porque, queira ou não, até o sistema atual, ele ainda o quê? Viabiliza, né, a manutenção do status e do privilégio das classes que estão no poder, no caso da elite. A gente vê isso bem claro aí nessa charge, né, onde o padre fala, meu filho, você sabia que desigualdade social agora é pecado? E aí ele, como uma situação de elite, né, ele se vê num estado superior e faz, pois é, padre, veja ao redor quantos pecadores, né? Então bota a culpa no povo, né? E aí a gente sabe que ocorre muito isso dentro da nossa sociedade, porque, quer ou não, nossa sociedade, ela ainda participa desse sistema patrimonialista, tá bom? Então, gente, agora a gente entra justamente na formação do Estado brasileiro, né? Os períodos, né? Que é o período colonial, período imperial, República Velha, também conhecida como coronelismo, tá bom? A Era Vargas, que funcionou junto com a democracia populista, tá certo? Ditadura militar e Nova República, tá bem? Então, período colonial, né? O período colonial é o período lá onde ainda não existia o Estado moderno, né? Onde o Brasil ele não tinha ainda soberania, ele no caso pertencia a Portugal, ele não era um país que tinha soberania, né? O período colonial, que era um país que
o Brasil era colônia de exploração de Portugal, então o que acontecia? Portugal vinha ao Brasil, pegava as riquezas e voltava com as riquezas para Portugal, né? E aí aqui no Brasil existiu 3 grandes ciclos, né? O ciclo do pau-brasil, da exploração do pau-brasil, que vai de 1500 a 1530, né? O ciclo da cana-de-açúcar, que vai de 1532 até o século 17, tá bom? E o ciclo do ouro, que vai até o século 18, tá bom? Então, em 1822, né, inicia-se o período imperial. O que ocorre, né? Ocorre a proclamação da independência, né? O Dom Pedro lá vai à beira do rio Ipiranga e grita independência ou morte, né? E aí ele se torna, quem é o Dom Pedro II, ele se torna o primeiro imperador, né? E aí ocorre a transposição nesse período nas estruturas do Estado. Surge a primeira Constituição em 1824, tá certo? E a sociedade civil, né? Ela também começa a entrar numa nova estrutura, tá bem? Por quê? Porque nesse período aqui, dominaria sobre o Estado o poder executivo e moderador, no papel do imperador, né? Porém, além de surgir a Constituição nesse período, gente, vamos lembrar que os escravos não são citados na Constituição, tá bom? Essa Constituição, o escravo ainda não são considerados cidadãos, tá certo? Ainda são um sistema o quê? Escravocrata. Lembrando, antes do período imperial, a gente tem o período monárquico. O Brasil colônia é o Brasil monárquico, tá certo? Estado absolutista. Continuando, a gente entra o quê? Na República Velha, né? O famoso coronelismo. Como isso funciona, né? É um período, né? Onde é um grande desafio, né? Da Constituição da República, porque o Brasil, nesse período, ele era o quê? Ele era dividido em 2 domínios, nos domínios dos coronéis. Os coronéis eram que mandavam, tá certo? E aí, o que acontece? Eles colocavam a disputa de validade e legitimidade das leis, eles criavam suas próprias leis. Por quê? Iria ter eleições, então já se sabia que ia ganhar, porque existia o voto do cabresto, eles obrigavam as pessoas, né, a votarem na pessoa ou no candidato que eles queriam, né? Nesse período que surge também o que a gente chama de política café com leite, né? Os coronéis, eles fazem um acordo entre si, onde o período de eleição, né, como o voto, lembrando que nesse período, gente, o voto não era direto, né? Só votava uma certa parte da população, tá certo? Aí o que acontece? Para colocar no poder, eles fizeram um acordo, né? Por isso política café com leite. Em um mandato, né, os coronéis de café ganhavam. No outro mandato, os coronéis do leite, né? Aqueles que têm as fazendas, as indústrias de produção de produtos do leite, tá bom? Então, o que acontece? Eles faziam esse acordo entre si e obrigavam os outros a votarem neles e assim eles conseguiam comandar. Como eles tinham poder político, eles comandavam a lei tudo ao seu bel prazer, tá certo? E aí a Chazinha representando bem isso, né? Esse poder dos coronéis nesse período, né? E aí a gente entra na era de Getúlio Vargas, né? E o Getúlio Vargas, ele é conhecido pela sua democracia populista, é aquele famoso conhecido como o pai dos pobres, né? Por que o Getúlio Vargas ele ficou conhecido dessa forma, né? Porque nesse período, tá bom? O Vargas, ele tentou atender, tá certo? As reivindicações históricas dos trabalhadores brasileiros, né? Ele foi quem regulamentou a jornada de trabalho, as férias remuneradas, o salário mínimo, né? Aí você diz assim, salário mínimo, isso é chato. Mas lembrando que antigamente o pessoal pagava quando queria ser empregado, não tinha um salário que eles podiam contar, né? Depois do salário mínimo, ninguém pode pagar menos que aquele valor. Né? Então, o Vargas, ele consolidou, ele foi quem consolidou as leis de trabalho, né? A CLT. E aí, por causa disso, ele ficou conhecido como os pobres, né? E a democracia populista. Mas, porém disso, né? O Getúlio Vargas, ele não era esse ser humano democrático a favor dos pobres, como se disse, né? Ele otorgou a Constituição de 1937, né? Através do autoritarismo, né? Nessa Constituição, de certa forma, ele
estabelece no seu governo, né, o compromisso com as elites, né, favorece as elites, né? Só em 1946, com a queda de Vargas, foi que ocorreu a promulgação de uma Constituição realmente que tinha ideais democráticos, tá? Se a gente pensar no governo de hoje, o governo foi o governo do PT, né? Não vou falar do governo Bolsonaro, né? Mas o Bolsonaro também está fazendo um certo tipo de populista, né? De governo populista, né? Assim como o governo do PT também. Era dessa mesma forma, né? O PT, ele deu certas reivindicações ao povo, porém nunca deixou de favorecer as elites, né? O Bolsonaro, hoje em dia, ele usa um populismo barato, né? Ah, meu povo, o povo brasileiro, vem, o povo está... Eu estou com vocês, eu faço parte do povo, né? O que a gente vê aí que bem complicado, né? Por isso aí o lobo, né, gente, ó, utilizando o cordeiro, na pele do cordeiro, né? Um discurso é um e a prática nem todos conseguem perceber, tá bom? E aí a gente entra no período mais aterrador no nosso Brasil, né? Um período horrível, né? Que é o período militar, né? E assim, eu acho que nem todo mundo estudou o período militar, porque se o pessoal tivesse estudado, não estariam nas ruas pedindo o AI-5, né? Que é o ato inconstitucional 5, né? Que foi um absurdo e tem pessoas indo para a rua pedir, que é um absurdo, né? Então, o que foi o golpe militar, né? O golpe militar de 64 foi o resultado de uma longa conspiração, tá certo? Entre políticos e oposições de líderes militares, tá bem? A gente sabe que foi um regime marcado pelo quê? Pela repressão, violou direitos civis, direitos políticos, né? Promoveu práticas de tortura, assassinatos, né? A gente sabe que as pessoas que iam contra o governo eram mortas, eram punidas, né? Eram torturadas, ó, aqui tem uma imagem de torturas, né? Se aí o que é que acontece? Os militares tinham todo o poder político na mão, tá certo? Não existia liberdade de expressão, tá certo? Se você falasse o que você quisesse, você também era punido por aquilo, apanhado, poderia ser morto. Até hoje a gente não sabe quantas pessoas morreram no período militar, porque não deu para fazer contagem, tá certo? Mas foi muito mais do que se conta, tá? E aí eu acho um absurdo a população, a sociedade brasileira e se juntar e pedir um AI-5, né? E aí de chegar o Bolsonaro dizer que é do povo, a favor do povo e querer um negócio desse tipo. Isso é uma das maiores complicações que eu acho do governo Bolsonaro, tá bom? Na atualidade. E aí a gente entra na nova república, né? Quando é que a gente entra nessa nova república, nessa república atual, né? Através dos movimentos diretas já, né? Que contribui esse movimento para a instalação de um novo regime democrático, né? Com eleições regulares, pluralidade partidária, liberdade de expressão e igualdade política, dentre outras coisas, tá bom? E aí o que é que acontece? A gente tá vendo aí nas fotos nossos presidentes, tá bom? José Sarney, nosso primeiro presidente eleito pelas diretas já foi o Tancredo Neves, mas aí ele optou em fazer uma cirurgia, tá bom? Antes de realmente assumir o cargo. E aí o que é que acontece? Nessa cirurgia, ele acaba morrendo e o vice dele, o José Sarney, assume, né? Depois é eleito o Fernando Collor, né? E a gente vê como essa corrupção horrível no nosso país, pelo menos que a gente fica sabendo, né? A Casa da Dinda, e aí ele é impeachmentado, quem assume é o Itamar Franco, o vice. Nosso país tem muitos impeachments, né? E aí, quando o Itamar Franco ele sai, quem é eleito é o Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, tá bom? Quando sai o Fernando Henrique, o Lula assume. Vocês veem que nossa política de democratização ela ainda é muito recente, tá bom? Aí o Lula assume, né? Isso pega dois mandatos seguidos. Depois é eleita a presidenta Dilma, né? Isso, a qual é impeachmentada por causa das pedaladas fiscais, assumindo seu vice, o Michel Temer, né? Isso. E agora o nosso presidente, o Jair Messias Bolsonaro, também eleito pelo povo, né? Já está sofrendo aí um pedido de impeachment, né? Tá certo, gente? Aí, como última questão, né? A gente vai falar do quarto poder, o poder da mídia, né? A mídia política brasileira. Vocês podem estudar um pouco mais, aprofundar em manipulação do público, tá certo? De Edward Herman, do Noam Chomsky, tá certo? Se vocês não conseguirem ver o vídeo, vocês podem acessar esse link aqui, tá certo? Eu não vou explicar esse conteúdo, porque eu acho que o Zelezinho faz isso melhor do que
tá certo? Então eu vou deixar vocês com o Zelezinho, tá bom? Tá bem? E aí, quando ele terminar de explicar, até finalizamos a aula de hoje. Tá bom? Olá, bom dia, meus irmãos. Hoje, quarta-feira, estamos ainda participando dessa doideira espiritual e dizer a vocês que as últimas coisas que eu vi nas redes sociais estão esquecendo o Covid. Você já viu como existe uma ingestão grande de brigas políticas? Olha, eu só tenho um conceito para esse tipo de política: a arte de atrapalhar. Sempre foi assim. Dois lados, no final. Pode ter vários compartimentos, mas na hora H fica dois lados. Um a favor e o outro contra. E começam a desinformar o povo. Essas brigas políticas existem desde que o mundo é mundo. É só para ter poder. Só que nesse poder vem a ganância. Essa briga toda é por dinheiro. E se você quiser conhecer o homem, mexa no bolso dele. As pessoas que se sentem mais ultrajadas, reclamando muito, não fazem a sua parte. Só quer tumultuar. E nesse tumulto, onde a gente conhecia o executivo, o legislativo e o judiciário, que eram os três poderes, apareceu um quarto poder, chamado imprensa. A imprensa se tornou um quarto poder quando começou a tomar partido e a também servir a alguns segmentos da sociedade. Daí eles passaram a ser políticos. Esses instrumentos de comunicação passaram a ser políticos e, ao mesmo momento, instrumento de extorsão. É onde há um nível grande de extorsão, é dentro justamente das áreas de comunicação, dessas empresas de comunicação. Quando chega a determinado momento em que alguns governos são mais rígidos nessa maneira e não aceitam esse tipo de comportamento, aí começam querendo desestabilizar um ou outro. Não falo a respeito do Brasil, porque isso aí está de portas abertas, está escancarado, vocês estão vendo. É a nível de mundo.